Amém? Pai, nós abençoamos a vida da tua filha. Senhor, nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor já tem para ministrar sobre as nossas vidas, o Senhor já preparou. Senhor, agora nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, Pai, e pedimos ao Senhor que o Senhor a abençoe em tudo aquilo que ela também tem apresentado ao Senhor. Pai, que o Senhor também tire do nosso meio toda distração, tudo aquilo que venha roubar a preciosa semente da Tua palavra. E que nós venhamos, Senhor, durante toda essa semana e todo este mês, degustar de tudo aquilo que o Senhor derramar sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem se sentar. É uma alegria estarmos aqui em mais um domingo, para nós podermos compartilhar da palavra do Senhor. E antes de nós começarmos a nossa pregação, eu vou pedir que você curve a sua cabeça no local que você está mesmo. Curve a sua cabeça. Talvez você tenha chegado aqui cansado, talvez um pouco fadigado. Mas o Espírito Santo de Deus é um Espírito Santo de paz. É Ele que nos consola, é Ele que nos conforta. Que você respire fundo, lembrando que você não está sozinho. Que você tem um Pai que nunca te abandonou. Que você tem um Pai que mesmo nas maiores dificuldades, em tudo aquilo que você já passou, esse Pai, Ele sempre esteve com você. Se foi no hospital, se foi num momento de dor, se foi em tudo aquilo que você passou, respire fundo e lembre, eu tenho um Pai. Pai Santo, na Tua presença, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, pelo Espírito da paz. Clamo a Ti, Senhor, para que Teu Santo Espírito trabalhe em paz nos nossos corações. Pois, Senhor, Tu és o Deus, Senhor, o Deus de paz. O Deus que cuida da gente. O Deus que tira todas as nossas tristezas e todas as nossas enfermidades. E nesse momento, Senhor, eu entrego a Tua igreja e Te peço, nos guia, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero convidar vocês para que nesse momento a gente faça um check-up espiritual. Quantas vezes nós nos dirigimos aos médicos, né? Todo mundo tem que fazer um check-up cada 6 meses para saber como é que está a sua saúde espiritual. Para ver se você tem algum sintoma, alguma dificuldade. E o Espírito Santo nos guiou uma palavra que vai fazer você refletir sobre alguns aspectos da sua vida. E como num tratamento espiritual eu vou fazer algumas perguntinhas para você antes de nós entrarmos na palavra. E você vai fazer uma autoavaliação se alguma coisa que eu estiver falando aqui para você, se isso se encaixa na sua vida. O primeiro comportamento é uma dificuldade em receber a graça. A pessoa se sente obrigada a conquistar tudo por mérito. Dificuldade em crer no perdão e no amor incondicional de Deus. Se você tem alguma característica, aquela mentalidade de performance, eu tenho que fazer para ser amado,
acenda uma luzinha espiritual para você. Segunda pergunta do nosso check-up. Você busca por aprovação? A validação externa se torna crucial. Então, tudo que eu faço, eu preciso ser validado. Eu preciso que as pessoas me vejam, as pessoas saibam que eu existo. Porque o tempo todo eu estou procurando o quê? Elogios. Não me elogiaram. Buscas por respostas. Outro sintoma: insegurança e medo de rejeição. O sentimento de não ser querido leva também à expectativa do abandono, se sentindo rejeitado. Vai marcando aí no seu pensamento. Dificuldade em confiar em autoridade. Você tem essa dificuldade de confiar em autoridade? Há uma resistência, há um problema de lidar com figuras de autoridade. Ponto. Tenho dificuldade com autoridade na minha vida. Acende aí o seu check-up que está sendo feito. E um sentimento, por último, de não pertencer. E eu falei último, mas tem mais um. Dificuldade de começar e terminar coisas. E aí nós entramos um pouquinho naquilo que eu quero falar. Sobre orfandade e paternidade espiritual. O órfão, irmãos, ele não tem destino. Mas o Senhor, Ele nos apresenta a sua figura de pai, que muitas vezes nós esquecemos que nós temos um pai. E a palavra que eu quero ministrar está em Gálatas 4, versículo 6 e versículo 7, por favor. Gálatas 4, versículo 6 e versículo 7. Irmãos, nós vivemos numa epidemia, vou dizer, não sei se é o nome correto, de filhos órfãos, de pessoas órfãs, mesmo que estejam com seu pai. Mas o Senhor diz para nós essa noite, ali que está escrito em Gálatas 6, porque vocês são o quê? Filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e Ele clama, vamos repetir? Sabe o que é Abba? Pai. Paizinho. Paizinho. Versículo 7. Assim você já não é o quê? Mas é o quê? E por ser filho também o fez o quê? Herdeiro. O Senhor nos fez herdeiros. Romanos 8, versículo 15, versículo 16. A gente tem que repetir a palavra de Deus, porque muitas vezes o inimigo tenta nos tirar a nossa principal característica, que é sermos o quê? Filhos de Deus. E colocar na nossa mente a característica de escravo. Romanos 8, 15, que diz assim: pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberem o Espírito que os torna o quê? Filhos, por adoção, por meio do qual clamamos, Abba,
Pai. Abba, Pai. O versículo seguinte, 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. 17. E se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Sabe o que é um herdeiro? É aquele que recebe. O herdeiro fez alguma coisa para receber? Não. O herdeiro, ele recebe. E co-herdeiros com quem? Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos o quê? Glorificados. Aleluia. O nosso Abba, o nosso Pai, Ele quer se fazer conhecido de nós. Ele quer se fazer presente nas nossas vidas. Só que nós vivemos numa epidemia, num momento de orfandade espiritual. Infelizmente, a nossa nação, o nosso país, nós temos uma geração de filhos sem pais, ou até de filhos com pais no registro, mas uma geração de filhos abandonados. E essa geração, irmãos, ela tem muitas características. Eu e você, talvez a gente não tenha percebido ainda algumas coisas que se repetem na nossa vida, mas o Espírito Santo quer trazer luz à escuridão. O Espírito Santo quer trazer luz à escuridão, para que nós possamos entender realmente aquilo que é a nossa dor. Porque como é que você vai no hospital e você não sabe descrever aquilo que você está sentindo e pelos seus sintomas é passado a medicação correta? Então, pelos sintomas que nós vimos aqui, se você tem, você se enquadra nessas características de órfãos. Mas essa pregação, irmãos, não é para crucificar ninguém. Não é para crucificar o passado, não é para crucificar o teu pai terreno. Não é. Erros que foram cometidos ficam no passado. Mas é necessário que, muitas vezes, a gente jogue luz na escuridão, porque aquilo que fica oculto, muitas vezes, nos mata. Aquilo que fica oculto, como uma chaga, um câncer, uma enfermidade, aquilo ali vai nos consumindo e a gente não entende, meu Deus, porque eu tenho esse certo tipo de comportamento. Vou trazer para vocês alguns dados. Em 2025, estima-se que mais de 11 milhões de mulheres no Brasil criam seus filhos sozinhas. Com base em dados de 2023, que continuam sendo referência para as análises mais recentes. No Brasil, mais de 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Um número alarmante de abandono paterno. Em 2024, foram registrados mais de 160 mil recém-nascidos sem a paternidade identificada. Um problema social grave que existe investigação e medidas para promover a responsabilidade paterna. Isso aí são dados naturais, dados geográficos. Mas eu tenho para te dizer uma coisa, isso aqui é a estratégia de Satanás. Para deixar uma nação órfã, uma nação sem a figura paterna, porque o nosso Deus, Ele é Pai. O nosso Deus, Ele é Pai. E quando eu tiro a figura paterna das crianças, da infância, eu estou tirando a necessidade de pai e, ao mesmo tempo, eu estou colocando uma revolta contra o Deus Pai.
Porque desde o momento que eu não tenho meu pai terreno, eu vou jogar automaticamente a minha tristeza, a minha angústia ao Ser Todo-Poderoso. A verdadeira identidade planejada por Deus para nós é o quê? Que nós sejamos filhos. Ele é Pai. E como Pai, Ele cuida de nós. É isso que é tão importante. O contrário, irmãos, da filiação é a orfandade. Segundo o dicionário, orfandade é o estado de órfão de quem perdeu os pais ou um deles. Mas vamos mais profundo. Existem órfãos de pais vivos. Existem órfãos cujos pais estão vivos, cujos homens escolheram deliberadamente não serem pais. Irmãos, que coisa triste. Que coisa triste quando você se depara com um homem que gerou uma criança. Não estou fazendo julgamento de mérito de quem é, como foi, nada disso. Se aquela criança existe, ela tem um pai. Obviamente, ela tem uma mãe, mas ela tem um pai. E a nossa geração tem largado isso. Trata-se, portanto, de uma epidemia. Quando Adão e Eva pecaram, houve uma separação entre a humanidade e o pai. E nasceu ali a orfandade. Deus nunca deixou de ser Pai, mas nós nos distanciamos dele. Adão e Eva tinham um relacionamento com seu pai. Mas através do pecado, aquele relacionamento diário, aquela conversa diária que Adão e Eva tinham com o seu pai, aquilo ali se perdeu. E o homem teve que vestir folhas para esconder a sua nudez. E Deus fala para aquele homem: onde está você? Porque eu não estou te vendo. É o mesmo que Deus fala para nós. Onde você está que eu não estou te vendo? Porque o pai quer ter relacionamento com o filho. E nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. A parábola do filho pródigo é a história de cada um de nós. Todos sabem, ali que está em Lucas 15, a respeito da parábola do filho pródigo. Aquele homem tinha 2 filhos. Um filho largou tudo e um outro filho ficou em casa. Nós vemos nesses 2 filhos algumas características também de orfandade. Nele também vemos o amor de Deus. E percebemos a orfandade nos 2 filhos. O mais novo, que deixou a casa do pai, e o mais velho, que permaneceu, mas não tinha consciência da paternidade do próprio Deus na vida dele. O mais novo foi rebelde. O mais velho não foi rebelde, mas tinha o quê? O coração ferido. Um dos maiores impedimentos de vermos Deus como nosso Pai é a nossa experiência com o Pai biológico. Geralmente transferimos a imagem que temos do nosso Pai terreno para com Deus. Se a imagem for positiva, há um ganho enorme em nossa aproximação do Pai ao longo da jornada. Agora, se a imagem for negativa, bloqueios que precisam ser intencionalmente revistos para que haja liberdade com relação a Deus. Imaginamos que Deus também irá nos decepcionar por conta da experiência que nós tivemos com o nosso pai terreno. Irmãos, quem está falando aqui para vocês é uma pessoa que teve dificuldades terríveis com o meu pai. Então, assim,
eu posso falar para vocês que muitas dessas características que eu falei para vocês no início da pregação, era o que batia terrivelmente em mim, necessidade de aprovação, necessidade de ser aceita, necessidade de procurar validação dos outros. Por quê? Porque eu não tive um pai presente. Até eu descobrir e atentar que eu tenho um pai, e esse pai é o nosso Deus. Esse pai é o nosso paizinho. Esse pai é o nosso Abba. Esse pai é o Deus que cuida de mim e de você. Esse pai é aquele que quando você chorou naquele quarto e não tinha ninguém para você procurar, não tinha ninguém para você buscar, pois o seu próprio pai tinha virado as costas para você, mas você tem um pai. Você tem um pai. Existe um grande problema ligado à função da paternidade. A formação deficitária na família gera um contingente de pessoas o quê? Carentes, inseguras, que se relacionam com os seus líderes. Existindo os líderes, a gente sabe bem, que supram o que seus progenitores não lhes deram. Existe essa cobrança. Às vezes, quem está na liderança sofre, irmãos, sofre. Porque o problema que a pessoa tinha com a paternidade, com os pais dela, ela vai transferir. Se ela não transfere para Deus, ela transfere para os pastores. Por isso que o ordenamento pastoral, ele é tão atacado. Ele é tão atacado. Uma pessoa que apresenta característica de orfandade é alguém dominada ao ponto da escravidão por sentimento de abandono e desamparo. Quero também falar dos órfãos de pais vivos. É o fato de alguém mesmo tendo pais é dominado pelo sentimento de orfandade. Porque, como eu falei para vocês, eu tive pai até 2017, mas não era um pai presente. Ele deixou de dar muitas coisas. E uma das coisas era a presença. Para me carregar no colo. Pessoas para cuidar de mim. Pessoas. Eu queria comprar um carro com 20 e poucos anos. Tinha um pai que falava, problema seu. Você vai lá e compra. Vai lá na oficina, coisa de homem. Vai lá você e se vira. Vai lá você. Não tive o cuidado. Mas Deus cuidou de mim em todas as coisas, irmãos. Deus mandava até pessoas, amigos. Não, Gleice, eu vou te ajudar a comprar o carro. Não, Gleice, eu vou pegar o seu carro e vou levar lá na oficina. Não, Gleice, pode deixar que eu pego o carro lá, troco o pneu para você. Não, Gleice, vinha gente da onde eu nunca esperava. Apareciam pessoas para cuidar de mim. Porque ali está escrito, irmãos, em Salmos 27, versículo 10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. O Senhor cuidará de mim. O Senhor cuidará de mim. Então, irmãos, é necessário a gente ficar atento que essa desconexão entre o pai da terra, e muitas vezes a gente, não uma desconexão, uma conexão que a gente faz entre o pai da terra e o pai celeste, pode causar um distanciamento que nos leva a pensar e agir como se estivéssemos sozinhos. Ele é causado pelo próprio espírito do mal, o nosso inimigo Satanás. Ele trabalha insistentemente para nos afastar da casa do Pai.
Porque o que ele diz para você é assim: o teu pai não é tão bom assim, senão você não estaria passando por isso. Repreenda em nome de Jesus, porque isso é Satanás querendo colocar nos seus ouvidos que você não tem um pai. Mas você tem um pai que cuida de você. Satanás é a rebeldia, é a orfandade que fica assolando a humanidade e deixando as pessoas querendo agir por elas próprias. Sozinhas, elas acham que vão conseguir chegar em algum lugar. São aquelas pessoas que não pertencem a lugar nenhum. São aquelas pessoas que são autossuficientes, que não precisam de ninguém. Mas o Senhor tem uma palavra para você nessa noite. Para de ficar sozinho. Para de tentar fazer as coisas sozinhas. Porque Deus quer cuidar de você. Nós precisamos escolher muitas vezes deixar a orfandade para sermos o quê? Filhos. Irmão, você está falando com uma pessoa que teve, em nome de Jesus, dificuldade extrema de ser filha. Porque a pessoa que tem que se virar muito, muito, muito sozinha, ela fala assim: olha, não gosto de pedir nada para ninguém, não. Não gosto de pedir nada para ninguém, não. Por quê? Porque a memória que a gente tem pedindo alguma coisa para alguém é do quê? É a memória negativa. É a memória do não. Mas o Senhor, Ele é o nosso Pai. Ele cuida de nós. Ele cuida. Sua decisão de ter Deus como Pai hoje depende muito mais de você do que de Deus, pois Ele já decidiu sobre isso. Vamos ler em João 1, 12, 13. João 1, 12, versículo 13. 12, 13. João 1, 12, 13. Amém? Contudo, aos que o receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Todos os quantos receberam, a partir do momento que você entende e que você aceita o Senhor Jesus Cristo, aquela separação do homem acaba com Deus. Você se torna filho, filha. Todo ser humano, praticamente em todas as culturas, luta por sentimentos de não pertencimento. É algo muito presente, inclusive, muito recorrente no que diz respeito às nossas lutas. Um dos nossos maiores gigantes é o quê? A rejeição. Então, essa orfandade que se assola, que entra no nosso meio, ele vai trazer alguns outros desdobramentos desses sintomas. Um dos desdobramentos é a rejeição. O órfão, irmãos, ele tem o coração da rejeição. Esse fenômeno não acontece à toa. Lá no início do nosso mundo, Satanás conseguiu plantar em Eva a semente da desconfiança do pai, que fez com que ela saísse debaixo da proteção dele e fosse para o que Satanás propunha, ou seja, ela saiu da casa, ela saiu do jardim. É o que Satanás faz o tempo todo. Faz comigo, com você, não. Saia da proteção.
Saia. Saia da proteção. Saia da casa do pai. Saia, porque tem coisa melhor para você. É o que ele fala para os jovens. Não, saia, saia, saia. Vai viver tua vida, vai curtir, vai fazer e acontecer, porque eu tenho coisa melhor. E aí, no momento que você sai da casa do pai, você se desconecta dele. Nesse momento, Satanás liberou um espírito de orfandade sobre toda a humanidade. E ela passou a viver debaixo de um órfão que vive os sentimentos de quê? Solidão, independência, uma sensação de que precisa vencer sozinho, de que não é amado nem aceito. É aquela história. Eu preciso provar para fulano que eu sou alguém. Eu já falei isso. Eu já falei, eu já fiz um curso, eu fui mais além. Eu tinha planos de jogar na cara de todo mundo. Eu tinha os planos, já estava tudo arquitetado na minha mente. Vou fazer o curso tal, vou fazer o curso de direito, porque eu vou chamar o juiz fulano de tal, porque eles vão ver que eu consegui, ó. O que aconteceu? Aconteceu foi a nada, irmãos. O juiz nunca mais vi. Inclusive, esse juiz faleceu tem pouco tempo de câncer. Então, para quem eu queria provar, porque eu teria que estar provando para ele para ser aceita, porque eu não tinha pai. Então, para alguém eu tinha que estar provando que eu era alguém. Então, lá naquele ambiente eu tinha que estar provando. Não, porque eu tenho que provar que eu sou demais. Eu tenho que provar que eu peguei o curso de direito. Eu voltava a pegar o curso de direito e pendurar na testa. Para todo mundo achar que eu era alguém na vida. Necessidade do quê? De aprovação. Síndrome do quê? De rejeição. Porque não era o meu sonho. Não era uma coisa que eu gostasse. Eu amo direito. Não. Era uma necessidade de aprovação do outro. E agora, a gente vai na melhor parte. Maneiras de eu deixar esse espírito de orfandade. Vamos desistir, vamos parar de ser regidos pela maneira antiga de pensar. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Esse texto compara a nossa situação aos menores de idade, que não têm como resolver coisas para si. Então, estão como que presos ao princípio de outro, ou seja, do mundo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Mas então veio a plenitude do tempo, a hora de Deus, que enviou Jesus, que nasceu na mesma condição de nós. E o texto bíblico diz que era para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Nós recebemos a adoção de filhos. Nós recebemos a adoção de filhos. Ou seja, nós somos filhos. Nós não podemos, irmãos, desistir de sermos filhos. Não podemos. Só que muitas vezes a gente desiste de ser filho. Você já desistiu? Já. Você já passou por alguma situação que falou assim, não, vou desistir de ser filho. Mas Deus quer que você se aproxime cada dia mais dEle. Cada dia mais da presença dEle. A adoção é uma via de mão dupla. A pessoa que é adotada precisa também receber adoção. Você já viu isso? Não, eu vou adotar fulano.
Se a criança falar assim, não quero ser adotada por você, eu vou conseguir adotar? E será que muitas vezes a gente também não está agindo como uma criança falando assim, não quero ser adotado por você, não, Jesus. Deus, não quero, não. Não quero ter pai. Eu não preciso de pai. Eu me virei sozinha a vida toda. Eu me virei sozinha. Para que pai? Pai. Porque Deus é o meu pai. Porque Deus é o meu pai. Oh, irmãos, quantas vezes eu tive dificuldade de falar isso? Que Deus é o meu pai. Ele é o teu pai. Ele é o nosso pai. Pai. Quantas vezes sozinha no meu quarto, eu não conseguia falar, pai, cuida de mim. Porque eu tenho um pai. Vamos aprender, irmãos, um relacionamento com o nosso Abba. É o nosso Abba, acho tão bonito, quando assisto lá no Chosen, fala assim, Abba. Ai, acho tão bonitinho. Abba, paizinho. Paizinho. Porque vocês são filhos. É uma afirmação que pode mudar a nossa vida. Precisamos aprender que temos esse pai incrível, um paizinho, como eu falei. Quando você tem um pai e você pode confiar nesse pai. Falei para os meus filhos, quando vocês eram crianças e se jogavam da piscina, e o gaúcho ficava lá. Eles não se jogavam de bom na água, porque sabiam que tinham pai. Um pai que cuida. Você ficou alguma vez desconfiado? Quando você tem um pai que Deus, mas o teu pai eterno não tem nada a ver com o teu pai eterno. Nada. Ele é um Deus que cuida. Vamos deixar a mentalidade de escravo e assumir a mentalidade de herdeiro. Assim, você não é mais escravo. O escravo naquela época é aquele que ficava lá do lado só servindo, não era nem um empregado doméstico, era o escravo mesmo, porque ele não tinha nem salário. Mas vós sois filhos. Assim você já não é mais escravo, mas passou a ser filho. A nossa realidade não é de abandonado, ou sozinho, ou deixado para trás, ou rejeitado. Nossa realidade é de herdeiro. Somos filhos, estamos na casa, temos um lugar à mesa, independente de qualquer circunstância. Oi, irmão, quem tem pai, mãe, na casa do teu pai, você abre a geladeira, você entra na sala, você se estica num sofá, você deita, pede água para a mãe, você se rola lá. E porque com o nosso Deus Pai, a gente cria uma barreira gigantesca, como se fosse inacessível. E a gente fala, ó Deus Todo-Poderoso, ó infinito. Aí vai falando as palavras mais difíceis. Irmãos, coisa que eu mais gosto de fazer na vida é falar, Pai, Deus, Pai, tem misericórdia de mim, porque eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso de Ti. Com teu pai, se você teve a bênção de ter um pai presente, um pai amoroso, glória a Deus por isso.
Se você fala para o seu pai, pai, vem me socorrer, ele vem. Qual a dificuldade que você tem em confiar no Deus Todo-Poderoso, que é o teu pai? Que é o teu pai. Para finalizar, diz: todo órfão pode ser levado facilmente a desenvolver uma revolta interna, que pode se tornar em rebeldia e intransigência. Satanás lutará para desqualificá-lo, esmagá-lo dessa forma. Porém, posso afirmar que o Espírito Santo pode curar o seu coração e blindá-lo contra as investidas do inimigo. Você pode não ser responsável por aquilo que fizeram com você, mas é responsável por aquilo que você faz com o que fizeram com você. Nada pode mudar seu passado, mas a sua decisão hoje mudará o seu futuro. Mas a sua decisão hoje mudará o seu futuro. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir que coloque no telão João 8, versículo 36. João 8, versículo 36, que diz assim. A gente vai repetir juntos. Porque, irmãos, a gente falou do diagnóstico, a gente falou da cura, e agora a gente vai exercitar a nossa cura em nome de Jesus. A nossa libertação em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. 1, 2, 3. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vocês de fato serão o quê? Livres. 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 Livres em nome do Senhor Jesus. Livres. Livres. Livres em nome do Senhor Jesus. Livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O louvor pode cantar. Você no seu lugar mesmo, você vai fazer uma reflexão. Se for necessário, pedir perdão para o seu pai terreno, peça. Mas saiba que o Deus Pai te ama. O Deus Todo-Poderoso, Ele te ama. 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 Independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida, porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos em sinal de rendição a Ele.
Agora nós vamos fazer uma oração juntos. E nessa oração, você vai falar. Se você não fala com seu pai terreno, se você nunca chamou teu pai de paizinho, clame a Deus e fale com ele: Pai. Fale: Pai. Pai. Pai, Pai, Espírito Santo, Pai. Pai querido, Pai amado, nesta hora, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. Paizinho, Paizinho. Pai. Pai, cuida de nós, cuida da nossa família. Pai, eu creio em Ti, Pai. E eu dependo de Ti, Pai. Pai, muito obrigada, Senhor, porque nada tem nos faltado. Obrigada, Senhor. Obrigada. Vamos glorificar o Senhor com palmas. Eu quero que você fique de pé. Eu ainda sinto, sabe, irmão, de orar. Eu sinto de orar pela sua vida. Há pessoas aqui que hoje precisam de uma oração em cima dessa palavra poderosa. Porque existem palavras, irmãos, que mexem na nossa estrutura. Mexe ou não mexe? Sabe, tem pessoas, quando você vê principalmente um ateu, você pode ter certeza que esse ateu, quando ele fala não acredita em Deus, essa pessoa, 99% de chance, é porque ela teve dificuldade com o pai dela. Um ateu, geralmente, 99% você vai falar para ela: você tem pai? Ele certamente não teve um bom relacionamento com o pai dela. Se ela não teve um bom relacionamento com o pai dela, terreno, ela não vai ter um bom relacionamento com Deus. E você que talvez não teve um bom relacionamento com seu pai da terra, você tem dificuldade de ter um bom relacionamento com Deus. E é tão interessante isso, que quando a gente vai se relacionar com Deus, a gente tem essa dificuldade. E chega na igreja, a gente enfrenta algumas dificuldades. E tem pais que são difíceis. A Gleice está falando, o pai dela era uma pessoa que estava dentro do lado dela, mas era militar. Era uma pessoa que estava lá em casa, mas era ausente. Muitas vezes nós somos órfãos de pais vivos. É no entanto que hoje existe mais hoje. Você vai ver a sua certidão, exige o nome da mãe, não exige o nome do pai. Porque muitos pais nem o nome colocam. Querem saber o nome da mãe. E querem até colocar no nosso Brasil, que o Brasil tem uma mãe. Irmãos, mãe cuida, mãe protege, e pai dá destino. Guarde isso. Mãe cuida, mãe protege, e pai faz o quê? Dá destino. Por que o nosso Brasil e o mundo está sem destino? Porque os pais não estão sendo referencial de pai. Por isso que muitos lares estão sem destino. Os homens não estão sendo homens de verdade. Os homens precisam dar destino aos seus filhos. Homens não estão assumindo o seu papel. Filhos que estão órfãos de pais vivos. Então nós precisamos nos posicionar e dar destino para os nossos filhos. E eu sei que hoje aqui essa palavra não é, irmão, uma palavra qualquer, uma palavra que Deus está dando destino para a nossa vida. E eu sei que eu quero também orar por você. Não é só o meu aniversário, não é só um domingo. É uma palavra que Deus quer mudar a sua história. Hoje muitos nem filho querem ter mais. Por quê? Porque não querem dar destino mais. E Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar o seu destino. Deus quer mudar a sua rota, para que justamente o nome dele seja glorificado. Eu quero orar por você, enquanto a equipe de louvor, isso aí, a equipe de louvor vai cantar um hino aqui. Eu quero que você saia do seu lugar. Talvez você foi alguém que não foi destinado ali, não foi destinado pelo teu pai, ou você não teve um bom relacionamento com o teu pai. Você talvez não foi alguém que
sabe, seu pai precisou ser alguém que precisava estar mais perto de você. Você sabe o que eu estou te falando. Eu fui dessa pessoa, gente. Olha, eu demorei 20 anos para perdoar o meu pai. 20 anos. 20 anos. Quando falava nessa palavra, eu queria que você falasse qualquer coisa, menos o nome do meu pai. Hoje eu sou curado, porque eu descobri que eu tenho um pai, que ele é celestial e que ele cuida de mim. Hoje o meu pai terreno me mandou feliz aniversário, e eu tive prazer de dizer: pai, muito obrigado, porque o senhor é meu amigo hoje. E eu tenho o prazer de dizer que eu sou curado, porque o Senhor hoje pode me abençoar, e eu sou abençoado e posso lhe abençoar, pai. Pai, muito obrigado, porque eu tenho a sua bênção. Deus mudou a história dele e mudou a minha história, por causa de uma bênção. E a gente não sabe o valor de uma bênção. O valor de uma bênção. E Deus quer mudar destinos aqui hoje. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar e venha aqui à frente, em nome de Jesus. Olha aqui, ó. Pessoas que estão falando, ó. Experientes, hein? Pessoas experientes. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vem, em nome de Jesus. Isso, pastor Nel. Chega aqui mais pertinho. Cadê nossos obreiros pastores? Em nome de Jesus. Sai. Você que tem essa dificuldade, tinha essa dificuldade, eu quero declarar que isso vai cair hoje por terra. Muitas vezes a gente não sabe porque que a gente já andou por tantos caminhos, por tantas situações, e a gente muitas vezes não rompe, não consegue vivenciar. Vem que nós queremos orar por vocês. Queremos declarar que Ele te ama. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Pastor Nelson, vem aqui, meu filho. Vai não, fica aqui pertinho de nós aqui. Coloque a mão no seu coração. Irmão, o Espírito de Deus vai te visitar aí. Se ainda tinha alguma coisa que estava aí, que estava bloqueando o seu destino, eu quero declarar que todo espírito de orfandade vai bater em retirada agora. Todo espírito de paternidade que estava ausente aí na sua vida vai cair por terra hoje. Eu quero declarar que o Espírito de Deus vai tomar conta da tua vida hoje. O Senhor te visita agora,
te dando destino para a tua vida. Ei, o Espírito de Deus vai te dar destino. Ei, o Espírito de Deus vai te dar destino. Eu declaro que o Espírito de Deus vai te dar destino. Nós vamos orar agora. O pastor Nelson vai orar agora. Eu declaro, o Espírito de Deus vai te dar destino. Senhor, agora, em nome de Jesus. Santo tu és, Senhor. Deus, ó Pai, céu abertos agora. Céus abertos e é um derramar, Senhor Deus, novo. Senhor Deus, ó Pai querido, tem um Pai falando agora, Senhor Deus, a cada coração. E é preciso ouvir. É preciso agora dar atenção ao que o papai fala. Nós temos ouvido ao homem, temos ouvido ao patrão, temos ouvido ao vizinho, temos ouvido, Senhor Deus, a ministros, temos ouvido da mídia, temos ouvido de tudo que é lugar. Mas nesta hora, o papai, Senhor Deus, ó Pai, ele tem uma palavra especial para cada coração. E ele está falando agora ao mais íntimo, ao lugar mais íntimo, o lugar mais fechado, o lugar, Senhor Deus, mais endurecido. O papai agora, ele toca com a sua palavra, ele diz: eu sou teu papai. Escuta-me, porque eu sou teu pai e eu vou te disciplinar. Eu vou te abraçar, mas eu vou te disciplinar. Amém. Eu vou te colocar no colo, mas eu vou te apertar. Eu vou andar e tu anda comigo. O papai agora não vai desfazer, o papai não vai largar da mão agora. O papai te segura agora para tu andares com ele. Homem, mulher, criança, jovem, adulto, ancião. O teu pai, o nosso pai, ele diz: eis que eu te levo a lugares que tu não conheces. Eis que eu te faço ver algo que tu nunca viu. Eis que eu lanço sobre a tua vida aquilo que tu esperava. O papai diz: abre o olho agora e me vê. Vê que eu sou teu pai. Eu te abraço agora. Eu te dou um abraço de papai, porque tu és o meu filho. Eu nunca te rejeitei, eu nunca te distanciei, eu nunca te coloquei ao lado, porque tu és o meu filho. Nesta noite, o papai te dá um abraço bem apertado e ele não quer te largar. É um abraço segundo o Espírito Santo dele. Ele diz: tu és meu filho, eu te gerei. Tu és meu filho, eu te gerei. Tu és meu filho, eu te gerei. E eu não te abandonarei, eu não te deixo. Eu estou contigo, filho meu. Entenda isso, discirna isso, entenda isso, compreenda isso, segundo a minha palavra. Esta é a minha palavra para agora. Papais, mamães, filhos, eu sou o vosso pai. Amém, amém e amém. Me ama. Declare. Somos sua herança e ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Faz assim, ó, faz assim, abraça assim. Ele te ama. Sinta um abraço do Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo te abraçando aí agora. Eu declaro que o Espírito Santo te abraça agora. E você é abraçado por aquele que é Senhor da tua vida. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele está dizendo para você agora, para mim e para você: eu cuido de você, meu filho. Eu cuido de você, minha filha. Você é meu, você é minha. Ei, você é amada minha. Você é amada minha. Você é amado meu. Você é cuidado por mim. Você não tem noção do zelo que eu tenho por você.
Lembra quando ela falou aqui, quando o gaúcho ia na piscina com a filha e o filho podia se jogar? Deus está dizendo: eu estou cuidando de você. Pode se jogar nos meus braços, eu estou preparado para te segurar. Eu vou te segurar, eu vou guardar a tua vida. Pode se lançar nos meus braços, eu estou pronto para te segurar. Eu estou pronto para te guardar. Eu estou pronto para te proteger. Eu sou Senhor da sua vida. O Senhor está dizendo: confia em mim, confia em mim, confia em mim. Eu sou a tua proteção, eu sou a tua proteção, eu sou a tua herança, eu sou a sua proteção. Eu sou quem te guardo a cada dia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo? Irmão, aprenda a acordar, aprenda a ir dormir, dizer: para daquele negócio. Eu sei que tem hora que a gente tem uma formalidade, a gente veio de umas religiões, a gente fica, né? Ah, Senhor, Senhor, parece que Ele está tão longe. A gente cria um altar que parece que a gente vai falar com Ele, Ele fica olhando: meu filho, eu estou tão perto de você. Chama Ele de paizinho, chama Ele Abba, Pai. Fala para Ele: paizinho querido, que bom acordar. Vou dormir agora, paizinho, eu sei que o Senhor está do meu lado. Que bom poder te sentir. Como é bom te sentir, Pai. Eu sei que o Senhor está comigo. Como é bom poder sentir a tua proteção, o teu cuidado, o teu amor. Como é bom saber que o Senhor está comigo na minha vida, na minha família. Pai, o culto vai acabar, mas o Senhor vai comigo para a minha casa, vai comigo para o meu trabalho. O pão é nosso, mas o Pai é meu. Obrigado, Pai. Obrigado. Pai nosso que estás nos céus. Esse Pai está na minha vida também, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento.